Em Atos, capítulo de número 9, verso 36. Atos 9, 36. Vou conferir aqui, irmãos, mas acho que é isso aí. 9, 36. Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, uma discípula do Senhor, chamada Dorca, ou que significa Dorca, né? Tanto faz. Essa mulher estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Então, como essa mulher servia a igreja? Com boas obras e esmolas. E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e morreu, e tendo ali ela a colocaram num quarto alto. Olha que comparação com a sunamita, irmãos. E foi direção do Espírito. Eu nem lembrei dessa passagem quando eu lia lá hoje, lá num posto de saúde, levando a minha filha do meio lá. Eu lendo as escrituras, o Senhor falou comigo essa palavra. E eu esqueci lá, e quando cheguei em casa eu lembrei e vim trazer. Dorca, ela foi colocada numa cama, num quarto alto, igual o filho da sunamita lá. Continua o texto aqui. E como Lida era perto de Jope, os discípulos mandaram chamar Pedro. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto. E todas as viúvas que estavam de pé choravam e mostravam as túnicas e vestes que Dorca fazia para ela. Mas Pedro, colocando-as para fora, sentou-se, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta e anda. E os seus olhos se abriram. Olha como Deus tem um cuidado, irmão. Nem a morte pode ferir uma mulher coberta pela glória de Deus. Minha irmã, a glória de Deus não vai se estender quando você na reunião da igreja cantar. Quando você na reunião da igreja trouxer a palavra para os irmãos. Não, irmão. Ela vai se estender quando você estiver na presença de Deus e o Espírito dele lhe guiar em sua palavra, oração e palavra. Nem a morte, irmãos, deteve uma mulher coberta da glória de Deus. Como vai tu, teu marido e teus filhos? Muitas das vezes a expressão das irmãs ao ministrar na igreja, ou até mesmo trazer as suas frustrações em forma de oração, denota ou demonstra o quão distante está a irmã de uma comunhão real que se expressa ali através das suas obras, gerando todo um consolo e uma edificação para a igreja, como houve aqui. As mulheres estavam lá chorando por ela, por tudo que ela trouxe de consolo e edificação dentro do ministério delas, irmãos. Em Atos 16, nós vamos ler o seguinte, verso 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. E quando ela foi batizada em sua casa, ela nos rogou, dizendo: se julgar que eu sou mulher de Deus, fiel a Deus, entrai na minha casa. E assim nos constrangeu. E aconteceu que, indo nós à oração, a um certo jovem possuído por espírito de adivinhação, saiu nos encontro, a qual dava muito lucro ao seu senhor. Veja, essa mulher, ela todo dia se chegava à beira daquele rio buscar a presença de Deus. E Deus era a satisfação da sua alma. Mas ela encontraria a água da vida em Jesus Cristo. Paulo, indo ministrar a palavra, que é ofício de homens, e cheio da presença da comunhão de Deus, logo vai surtir o efeito espiritual. Quando nós estamos no lugar de Deus, para nós surte o efeito espiritual. Ele pregou na beira daquele rio. E Lídia, que era uma mulher aos pés de Deus, que buscava em Deus toda essa sua satisfação, creu e foi salva.
rogou para que o apóstolo Paulo, assim como Eliseu, fosse servido ali em sua casa. E depois a casa de Lídia vai ser a casa que vai abrigar os irmãos para a reunião da igreja. Serviço das irmãs, o ministério das irmãs é servir aos irmãos. Começou com o Senhor Jesus, servindo ao Senhor Jesus com os seus dinheiros, as suas roupas, os seus tecidos ali. E assim sucedeu em todo o curso da igreja. Esse foi o ministério das irmãs, do serviço em santo trato e piedade para o nosso Senhor Deus. Bom, irmãos, quando as nossas irmãs se encontrarem na igreja com o espírito de oração e comunhão com o Senhor vai conduzi-las à obra a qual o Senhor as quer usar. E o ministério delas vai trazer o consolo das viúvas, o conforto para os irmãos, vai edificar a igreja. Em 1 Coríntios, no ajuntamento da igreja, nós lemos 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 34. Vossas mulheres estejam sujeitas e em silêncio na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas à obediência. E se elas desejarem falar alguma coisa, perguntem ao marido em casa, porque é vergonhoso que as irmãs falem na igreja. Alguns irmãos classificam o tipo de fala que as irmãs podem ter na igreja. Estão certos, irmãos? Eu, humildemente, diante do meu Senhor, sendo eu um homem ignorante, como o nosso amado irmão Pedro foi, de pouco estudo, de pouca qualificação, eu me abstenho de explanar esse assunto aqui de forma mais ampla. Mas de qualquer forma, independente de alguns irmãos com a sua erudição, e realmente a tem, trazer terminologias de difícil interpretação ou compreensão para nós leigos, e com isso eles permitem algum lugar de fala para as irmãs na igreja, o fato que temos diante do nosso Senhor Deus é que é interpretativo. Não existe esse lugar de fala na Escritura, é interpretativo. Pode ser verdade? Pode ser, mas pode não ser também. O lugar da irmã é de boas obras, como nós lemos em todos esses textos aqui. E nós vamos usar as Escrituras para que a irmã se encontre diante de Deus pela oração e pelas Escrituras, e possessa de uma glória de Deus, a edificação se espalhe aonde quer que a irmã ande. Tomada de uma alegria pelo Espírito Santo, ela transmita com palavras: está tudo bem, quando questionada sobre o seu marido, sobre os seus filhos. Está tudo bem comigo, com meu marido, com meus filhos, mesmo que não esteja, porque ela está tomada de uma glória de Deus. E as suas obras evidenciem Jesus Cristo andando através delas no meio da igreja. Agora, quanto ao ministério da irmã falar na igreja, mesmo que não seja um ensino específico, como alguns irmãos de forma erudita o trazem, discriminando ali algum tipo de fala ou não, o texto diz: e as irmãs estejam caladas nas reuniões das igrejas, porque não lhe é permitido falar. O texto é redundante, diz estejam caladas, e é redundante dizendo não lhe é permitido falar. Então, qualquer interpretação é interpretação e pode ser de homens. Se ficarmos com esse texto, mesmo que as irmãs possam falar na reunião das igrejas, de alguma forma que o texto não mostra aqui, ainda assim estamos com a palavra. Ainda assim a irmã estará com a palavra. 1 Coríntios, capítulo de número 5, eu não lembro bem o versículo, mas eu acho aqui rapidinho, não vou pausar ali o celular. 1 Coríntios capítulo 5, vou pausar assim. Coríntios capítulo 11, verso 5, irmãos. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça.
porque seria como se estivesse a espada. Bom, alguns irmãos amados do Senhor atribuem o versículo 11, 5 do capítulo 11, a uma liberdade para a mulher falar na igreja. Não só falar, como profetizar a palavra de Deus e orar. Irmãos, a oração, ela é uma representação da autoridade do Senhor Jesus. Quem dirige a oração entre os irmãos está representando o Senhor Jesus. Os demais irmãos vão ligar ou desligar essa oração, dando ou não dando seu amém. Eles vão julgar essa oração correta ou incorreta. O Senhor Jesus diz lá em Mateus 16 e 18, falando da igreja, descrevendo que ligares na terra será ligado no céu. Essa oração vai ligar a bênção de Deus ou desligar. É uma representação de autoridade. Quando nós vamos para Timóteo, capítulo 2, verso 8, que os homens levantem mãos santas e orem em todo lugar. E já no verso seguinte, e as mulheres se vistam decentemente. Os homens é para orar em todo lugar, com mãos santas. As mulheres se vestir com modéstia e decência. Não dizem que elas podem orar em todo lugar. Então esse verso 5 do capítulo 11 não é na reunião da igreja, irmãos. Não diz que é na reunião da igreja. Então eu não posso inferir aqui esta interpretação. Porque a partir do momento que no capítulo 11, verso 34 está dizendo que as mulheres ficam caladas na igreja, que não lhe é permitido falar, é redundante, não pode haver uma contradição aqui. Vamos para Atos, capítulo de número 22. Irmãos, em Atos, então, o apóstolo Paulo, ele se hospedando na casa do evangelista Filipe, e tendo este 4 filhas que profetizavam, nenhuma orou e profetizou ali na presença dos irmãos. Nenhuma. Porque a irmã não ora e não profetiza diante dos irmãos, no sentido de autoridade. Então Deus, ele traz a 120 quilômetros de distância um profeta chamado Ágapo, e Ágapo profetiza para Paulo de Deus, traz a profecia de Deus para o apóstolo Paulo do que iria acontecer. Mas as 4 evangelistas, filhas de Filipe, não profetizaram na reunião dos irmãos ali. Como diz em 1 Coríntios 14, as irmãs estejam caladas na igreja, porque não devem falar, irmãos, ali. Então, não há nenhuma passagem de ministério das irmãs trazendo a oração entre os irmãos, as irmãs orando, trazendo a oração, e os irmãos dando ou não o amém. Ou das irmãs trazendo a palavra, mesmo que seja de consolo, conforto, não há nenhuma referência nas escrituras para este ministério. Vamos ver o ministério da oração de 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 5, no próprio livro de Timóteo ou Tito. Deixa eu abrir aqui em Tito, então, as escrituras. Tito, capítulo 2, 3 ao 6. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no comportamento, como convém às santas, não caluniadoras, não dado a muito vinho, mestre das boas obras, mestre de boas obras, para que ensinem, o ministério do ensino, para que ensine as mulheres jovens a serem sóbrias, amarem os seus maridos e amarem os seus filhos, a serem discretas, castas, cuidadosas da casa, bondosa, obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, o ministério de ensino das irmãs é ensinar as irmãs mais jovens. Ali elas usam um véu, oram e profetizam. O ministério de ensino das irmãs é ensinar as irmãs mais jovens ao quê? As boas obras. A obedecer ao marido, a ser fiel, a cuidar da casa, a cuidar dos filhos. Não tem aí um ministério de ensino na igreja, irmãos, quando há homens presentes. Nenhum tipo de fala, irmãos, nenhum tipo.
Nós não temos nas escrituras. Quando estavam as 4 profetisas diante dos irmãos, que elas poderiam trazer a profecia, só ler ali os escritos, então, do período ali, que era o Velho Testamento, que não tinha um novo, não trouxeram, irmãos. Não trouxeram uma oração, nada. As mulheres estejam em silêncio na igreja, porque não lhe é permitido falar. Mas ensine as irmãs. Ministério de ensino. Em Timóteo, capítulo 2, deixa eu achar aqui o texto. 1 Timóteo 2, se não me engano. Eu só tô com esse celular aqui, irmãos. Não tenho outro para procurar no Google, nada. Então é na cabeça mesmo. 2, 12. Mas não permito que as mulheres ensinem. 1 Timóteo, capítulo 2, 12. Nem use de autoridade do homem, mas que esteja em silêncio. Então, não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade do homem. Mas pode orar? Só orar, não está ensinando. Não é um ensino diretivo, então, como dizem alguns irmãos. Mas orar pode. Não permito que as mulheres ensinem, nem use de autoridade de homem, mas esteja em silêncio. Se eu orar, a mulher orando, ela vai estar em silêncio, irmão? Não vai, né? Qualquer coisa além do que está escrito é interpretativo. Pode estar certo, irmão. Porque os irmãos têm dons de mestre. Então pode haver uma interpretação ali que em algum lugar das escrituras vai coincidir, porque as escrituras, a interpretação não pode ir além das escrituras. Pode ser, irmãos, pode ser. Mas o que nós temos escrito é isso, irmãos. Não é o lugar da irmã de orar no sentido trazer oração. Ela pode orar em concordância. O irmão está orando, ela abaixa, ele está dando amém ou não. Então ela está orando. Senhor Deus, abençoa as famílias, irmã. Pai, obrigado, amém, que seja assim. Ela está concordando, ou não, em voz baixa. A voz em destaque é do irmão que traz oração. E ele vai ser cobrado por Deus da oração que ele trouxe. Ele tem que trazer a oração no Espírito do Senhor. Ah, meus irmãos, olha o que Deus fez com Dorca, irmãos. Olha o que Deus fez com a Sulamita, irmãos. Quando o irmão deixou para a irmã claro para ela onde é o lugar dela na presença de Deus. Na presença de Deus, a irmã, ela expande o ministério, ela edifica a igreja. 2 Timóteo, acho que é 1. Deixa eu dar um pausa aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5. 2 Timóteo 1, 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Lorde, depois na tua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em ti. Então, Lorde e Eunice, o pai de Timóteo era grego, então Eunice aprendeu da sua mãe, vó de Timóteo, Lorde, a palavra de Deus, a obediência. As mães ensinam as mais novas, as filhas. E lá em 2 Timóteo vai dizer, no entanto, até vamos continuar aqui, depois nós vamos para lá, irmãos. Porque é a palavra, irmãos, palavra e oração salva as irmãs. Então, Timóteo ele foi ensinado pela mãe, que por sua vez foi ensinado pela avó. Então, nós lemos em 1 Timóteo 2,15, não permito que a mulher ensine, nem a autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio na igreja. E vai continuar, então, o texto. Porque, verso 13, porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada e caiu em transgressão. Contudo, ela será salva, a mulher será salva, dando à luz a filhos, se continuar em modéstia e santidade e sobriedade. Como assim será salva dando à luz a filhos? Ensinando. Será salva dentro do ministério, não é salva de vida eterna. Porque o crente não entra em juízo, ele é julgado por obras. Salvo no ministério. Timóteo, a tua fé sóbria que tu tem, tu aprendeu de quem? Da tua mãe, que foi modesta, que deu exemplo de boas obras, que te ensinou a palavra de Deus, o caminho de Deus, assim como ela aprendeu da mãe dela, da tua avó. Irmãos, Deus guarda a irmã. Deus ressuscita a irmã dos mortos, se necessário for. Agora nós voltamos lá para 2 Reis. Vou dar pausa aqui.
Temos então 2 Reis capítulo 5 sobre a sunamita. Como vai, sunamita? Bem. E teu marido e teu filho? Vão bem. Agora deixa eu ir lá chorar aos pés do Senhor Jesus. Não para você, minha irmã. Não para você, meu irmão. Lá aos pés do Senhor Jesus. E Ele vai ressuscitar meu filho, vai cuidar de mim. Ele é toda a minha alegria, Ele é meu altar, meu Deus, meu Senhor. Nele eu refrigero a minha alma. Lembra que Ele ressuscitou Dorcas? Lembra, irmãos? Lembra, minha irmã? 2 Reis capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu e disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me e aos meus filhos para ser pago a dívida que meu marido tinha. Eliseu disse: que hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. Então disse ela: tem uma botija com um pouco de azeite, só isso. Então disse ele: vai, pede para os teus vizinhos vasilhas emprestadas, todas quantas conseguir. Então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, deita o azeite sobre todas as vasilhas. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. Eles traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traz-me ainda outro vaso. Porém, disse ele: não há mais vaso. Então veio a ela a saber ao homem de Deus, e ele disse: vende o azeite, paga tua dívida e viva em paz com o resto do dinheiro, tu e teus filhos. Irmãos, Deus cuidou daquela viúva, que foi aos pés do Senhor Jesus, ou aos pés de Eliseu, a representação de Deus. Ele cuidou, irmãos. Irmãos, minha irmã, se tu andares com boas obras, ensinando os teus filhos no caminho que devem andar, se tu ajudar as viúvas, ensinar as irmãs mais novas, se tu disser: está tudo bem com o meu marido, está tudo bem com os meus filhos, se tu praticares a palavra do Senhor e confiar de todo o coração nele, se te faltar o marido, não te faltará o Senhor. Se te faltar os filhos, não te faltará o Senhor. Se te faltares irmãos, não te faltará o Senhor. Mas como tem viúva desamparada? O apóstolo Paulo fala aos irmãos, quando forem receber uma viúva para a igreja cuidar dela, vede se verdadeiramente ela é viúva. Aí ele vai especificar as características da viúva. Quem é viúva de verdade, meu irmão? Quem? Viúva de verdade, meus irmãos. Leia lá as características. Ela diz: está tudo bem com o meu marido, mesmo que ele tenha morrido. Está tudo bem com o meu filho, mesmo que ele tenha morrido. Ele está no braço do Senhor. Ela vai aos pés do Senhor Jesus. O ministério das irmãs é de boas obras. As irmãs ajudaram a custear o ministério do Senhor Jesus, mas não ensinaram nada. As irmãs ajudaram, Lídia ajudou o apóstolo Paulo oferecendo a casa para que ali os irmãos se reuniam. Quando Paulo estava na casa do evangelista Felipe, as irmãs não profetizaram para o apóstolo Paulo. Elas não têm esse ministério na igreja. O ministério é de boas obras, dar à luz e criar os filhos na palavra de Deus, ensinar as irmãs mais novas. Esse é o lugar de oração e palavra das irmãs. Se ficares diante do Senhor, se Ele for o teu tudo, minha irmã, você vai edificar a igreja do Senhor. A igreja vai ter consolo nos braços da irmã, cheia da presença de Deus. Quantas são as nossas irmãs que estão vazias do Senhor, porque os homens, os irmãos, falharam com elas. Mas o Senhor não vai falhar com você, minha irmã. Se você disser: está tudo bem com o meu marido, está tudo bem com o meu filho, está tudo bem com tudo, e ir aos pés do Senhor, Ele vai te usar na obra dele, para fazer a vontade dele. Deus abençoe a todos nós, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.